faz. E outra pergunta que é bem legal de fazer dentro do processo também é qual pergunta você tinha se preparado para responder hoje e eu não fiz? Porque o que essa pergunta traz? O quanto essa pessoa se preparou para essa entrevista. Se ela estudou a empresa, se ela daqui a pouco foi olhar o LinkedIn do líder. A gente teve em imersões passadas aqui na GH Escola de Negócios, inclusive uma pessoa que trouxe um relato que ela foi fazer uma entrevista com uma candidata, e essa candidata trouxe para ela que há 3 ou 4 anos atrás, ela lembra de uma postagem que essa líder fez numa rede social sobre algum assunto relacionado à gestão de pessoas, e ela cita essa postagem dentro desse processo de entrevista. Então, era uma pessoa que estava há muito tempo tentando trabalhar na empresa, né, já tinha se candidatado outras vezes, e ela mostrou o quanto ela queria, ela mostrou vontade. E esse eu percebo assim, que é um dos diferenciais dentro dos processos. É o quanto hoje a pessoa realmente quer estar contigo, que ela viu a tua empresa como um lugar para crescer, para se desenvolver, e ela quer estar ali, não é só para preencher uma vaga, ela quer viver a cultura, ela quer estar dentro desse meio, né? Então, são duas assim que eu vejo que são bem usadas, que a gente usa normalmente. E o que não perguntar? É polêmico, mas assunto polêmico é a nossa, né, nosso chave aqui. Por que importa ainda aonde a mãe vai deixar os filhos? Por que importa ainda quantos filhos a pessoa tem? Ou se ela pretende engravidar em breve, né? Principalmente para as mulheres, que são coisas que as mulheres, acho 90% de quem está ouvindo, de quem está assistindo, eu aposto que já recebeu esse tipo de pergunta numa entrevista, né? Dentro de um contexto, quando a gente está avançando no processo e tudo mais, existem perguntas que daqui a pouco até tu mesmo vai se sentir confortável em responder, mas essa não precisa ser uma pergunta inicial dentro de um processo de entrevista inicial, sabe? Não tem por que eu olhar para esse aspecto, né? Vamos focar de fato no que é profissional, no que de fato pode interferir ou não no dia a dia dessa atuação, né? Eu acho que sim. Que eu me lembre agora são pontos assim bem importantes nesse sentido. E por que tu acha que continua sendo perguntado esse tipo de coisa? Porque as pessoas ainda focam muito em querer encontrar, digamos assim, algum aspecto que fuja, né, da questão da vaga. Porque eu me concentro tanto em coisas que são ruídos e eu não foco realmente no que eu preciso. Não, eu tenho uma vaga bem descrita, eu tenho tudo organizado, eu sei o que eu preciso desse profissional. Eu não vou fazer esse tipo de pergunta, porque eu tenho um foco, eu tenho um direcionamento. Só que a gente ainda tenta abrir tanto esse leque, a gente faz perguntas que não tem, muitas vezes, relação nenhuma com responsabilidade, com qualificação, com o resultado esperado dessas pessoas, que eu abro tanto leque, que eu tenho tanta informação que não vai me servir para nada depois. Mas será que tipo, quem está ali entrevistando, né, seja o empreendedor, seja o líder de área, enfim, será que em algum momento ele olha o contexto, enfim, olha a pessoa pela experiência, por tudo que ela está vivendo, e ele em algum momento duvida que ela pode entregar o resultado esperado, daí ele começa a fazer umas perguntas que tem esse tipo de coisa? Será que não seria melhor, por exemplo, ele pegar o próprio resultado esperado, como a gente falou lá, olha, esse aqui é o resultado que eu espero de vocês aqui, na tua atual condição, na tua atual situação, será que tu vai ter algum problema de entregar ou não vai? Que tu muda o formato de pergunta, sim, mas tu tem uma resposta de forma mais clara e objetiva, será que não faria mais sentido? Claro, faz todo sentido, porque daí eu pego o que a vaga tá pedindo, né? Tá orientada ali, e eu foco nisso, né? E ali sim eu vou ter muitas respostas, muitos resultados que eu estou esperando. Agora, se eu perguntar de forma aberta, de forma totalmente sem estrutura, vai parecer mais uma investigação, né? Entendi. Vai parecer um interrogatório. Não, eu não posso transformar a entrevista num interrogatório. Eu tenho que fazer com que o processo de entrevista seja tão natural e fluido como se fosse uma conversa. Como se a gente estivesse aqui trocando ideia, né? Claro que vai ter toda uma formalidade, vai ter todo um contexto, mas a melhor entrevista é quando a gente está conversando de uma forma natural, sem que isso pareça um interrogatório. O que talvez eles querem saber é legítimo, ele é tipo, de forma intencional, só que tá perguntando de forma errada. Exato. Boa. Então, ter uma boa estrutura ali, ter e uma preparação prévia. A gente fala muito disso, né? Eu não posso chegar numa entrevista despreparado. Eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que ter uma organização. Então, eu como líder, eu tenho essa responsabilidade. Então, não é porque eu estou numa posição de líder que eu posso fazer as coisas de qualquer jeito, né? As pessoas estão olhando para isso também, e eu tenho uma responsabilidade. O meu cargo, muitas vezes, tem essa responsabilidade de eu me preparar
preparar, de eu chegar mais organizado, de ter... tudo é impressão, né? Então, esse candidato que daqui a pouco não vai ser contratado, ele vai sair falando do processo de entrevista que ele teve na empresa tal. Então, isso também é importante. Qual que é a impressão que eu estou passando para as pessoas que muitas vezes não são as que vão vir trabalhar comigo, mas passaram por uma entrevista, né? Passaram por um processo.